Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Holandês Voador. E hoje eu volto aqui para indicar mais filmes para você assistir na Netflix nesse final de semana muito louco. Ontem saiu Dicas Prime Video, hoje é Netflix, amanhã tem mais ainda, amanhã são séries da Netflix, da Prime Video. Então já vai deixando aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos diários aqui no Holandês Voador e venha comigo. E a gente já começa a lista de hoje com o filme do Denzel, que é ele, Dose Dupla. Olha só, eu sei que é Denzel Washington, só que eu chamo de Denzel, porque é brother. No filme a gente acompanha o Bob e o Stig, que trabalham juntos há 10 meses mais ou menos e tentam negociar com um poderoso traficante mexicano que atua lá nos States. Só que ele passa a desconfiar da dupla e se recusa a fechar negócio. Então agora a saída é roubar um banco que deveria receber o faturamento deixado toda semana pelos capangas desse traficante. Mas a dupla descobre que a quantia disponível no cofre é muito maior do que imaginavam. Só que o que nenhum desses dois desconfiava é que eles são infiltrados, né? Cada um é infiltrado, só que um não sabia do outro. Isso tudo para desbaratar esse traficante aí. Enquanto o Denzel era da narcóticos, o Mark Wahlberg integrava o setor de inteligência da marinha. Só que como eu falei, mesmo trabalhando 10 meses juntos, um não sabia do outro. E é um típico filme de ação que ele é bem humorado, tipo Bad Boys mais ou menos, com certeza tem uma inspiração em Bad Boys. É claro que faz menções também à Máquina Mortífera, que é o filme de buddy cop, né, dois policiais assim, que eles não se dão muito bem, só que no final eles acabam ficando amigos. Inclusive o melhor do filme tá nos personagens e nos atores, que já são veteranos no gênero, se você for prestar atenção. O Denzel Washington já fez vários filmes policiais, o Mark Wahlberg também. E essa química, né, essa interação dos dois mesclado com toda a ação do filme fica muito interessante, porque acaba sendo um filme que tem mais a dizer do que cenas de ação. As duas interpretações são muito boas. Mesmo se você por acaso já estiver cansado de ver o Mark Wahlberg sendo policial, ou então o Denzel Washington também fazendo policial, o que ganha nesse filme é a interação entre os dois. Então não deixa de conferir na Netflix esse filmaço Dose Dupla. Nome de filme de sessão da tarde, eu sei, mas ele é bom. A próxima dica da lista é um filme muito interessante também, chamado A História Verdadeira. O desonrado jornalista do New York Times, Michael Finkel, interpretado pelo nosso querido Jonah Hill, perde o emprego quando é revelado que ele sabotou uma reportagem de capa. E as coisas pioram ainda mais quando ele descobre que foi vítima de roubo de identidade. No caso, roubado pelo personagem do James Franco, que é nosso querido também. Só que o maior problema, na verdade, é que esse cara, o Christian Longo, que tá usando o nome do Michael Finkel, tá sendo acusado de ter matado a própria esposa. E o resto da família também, os filhos. E agora essa parece ser a chance do Finkel reconstruir a reputação dele ao se interessar por essa loucura toda aí. E por pura coincidência com o nome, essa história realmente é verdadeira, pelo menos de acordo com os relatos publicados no livro que o Michael Finkel escreveu. Ou seja, vem tudo da boca dele, porque o livro é narrado em primeira pessoa, então são informações que ele deu. A história é contada do ponto de vista dele. O Michael Finkel realmente era um dos jornalistas mais renomados do New York Times, pelo menos até 2002 mais ou menos. Isso porque o Finkel adulterou uma informação sobre a escravidão de adolescentes árabes na Costa do Marfim. Mas o engraçado é que se você for pensar bem, na verdade ele não publicou nenhuma mentira de fato. Porque como ele não estava conseguindo extrair nenhuma informação, nenhum relato impactante assim dos trabalhadores fazendeiros, ele foi lá e criou um personagem com os relatos que ele mesmo escreveu, mesclando vários relatos que ele já tinha, mas só que ele criou um cara, criou um personagem, uma figura, para poder dar esses relatos mais impactantes que ele mesmo escreveu, como eu disse. E isso para a capa do New York Times, que é o jornal mais importante dos Estados Unidos. Essa fraude foi descoberta e lá em 2002 o Michael Finkel foi demitido com razão, né? E muita gente já deve saber da amizade de longa data do James Franco com o Jonah Hill. E essa química é muito importante pro filme. Inicialmente, quando eu comecei a assistir, eu achei que seria meio distrativo demais ter esses dois personagens, né? Esses dois atores que já são amigos, como eu falei, há muito tempo, mas logo você acostuma com eles e realmente eles saem das figuras Jonah Hill, James Franco, na amizade deles e transportam para um filme que é realmente intrigante. Principalmente o James Franco, que é um ator que nem sempre mostra, mas ele é muito bom. Então não deixa de conferir A História Verdadeira. E agora, como vocês já estão acostumados aqui nas listas, né, tem sempre um clássico para poder dar credibilidade ao vídeo, que é ele, Seven, Os 7 Crimes Capitais. Nele a gente acompanha dois policiais, né, um jovem, impetuoso e vivido pelo Brad Pitt, e o outro do mais espelho, maduro, que tá doido pra se aposentar, interpretado pelo nosso querido Morgan Freeman. E os dois passam a investigar um serial killer que mata as pessoas seguindo a ordem dos 7 pecados capitais. Ou seja, tem o crime da gula, tem o crime de tudo lá, não lembro. Filme dirigido pelo David Fincher, inclusive um dos melhores da carreira dele. E eu poderia dizer que se você assistiu o Clube da Luta ou então a Rede Social, você pode saber o que esperar mais ou menos desse filme. Só que o David Fincher é um dos diretores mais versáteis do cinema. Pelo menos nas últimas décadas, com certeza. Até quando ele aborda um gênero
repetido é sempre de uma maneira muito única, ainda que ele não tente aparecer mais que os atores. Tipo, eu falei num vídeo recente sobre o Woody Allen, que é um diretor que eu gosto, só que eu acho que ele aparece às vezes mais do que os atores, mais do que o próprio filme dele. Os filmes costumam ser mais marcados pelo próprio Woody Allen, principalmente quando ele participa, né, atuando do filme, do que pelos próprios atores. E o David Fincher tem suas características bem próprias também, pessoais, né, uma assinatura bem pessoal, mas ele explora muito bem tudo o que ele quer apresentar no filme. Por exemplo, o Clube da Luta, que é um filme dirigido pelo David Fincher, você lembra muito mais de muitas outras coisas, né, principalmente do final, do que do próprio David Fincher na direção. Então, ao mesmo tempo que ele consegue ser muito característico, muito bom, muito genial, ele também é discreto quando ele precisa ser discreto. E o John Doe foi interpretado pelo Kevin Spacey, é considerado até hoje um dos assassinos mais marcantes do cinema, sendo que ao longo do filme não é mostrado ele cometendo os crimes, né, os crimes já estão todos cometidos, né, já aconteceu tudo, e mesmo assim, mesmo não mostrando ele executando os crimes, ele ainda é um dos assassinos mais marcantes do cinema. Na verdade, John Doe é um pseudônimo usado quando o nome de uma pessoa ainda é desconhecido, como se fosse fulano aqui no Brasil, sabe, quando a gente fala fulano não sei o que, lá é John Doe, e quando é fulana é Jane Doe. Eu até indiquei um filme recentemente chamado Autópsia, que o nome da personagem que tá fazendo a autópsia é Jane Doe, porque não conseguiram identificar a identidade dela, a identidade do corpo dela, que eu quis dizer. E Seven, de fato, é um dos filmes mais marcantes dos anos 90, um dos mais importantes pro cinema moderno também. Tem muitas cenas que não vão sair da sua cabeça tão facilmente, além de um final que é genial. E antes de fazer o filme A Rede Social, o David Fincher não tinha muito prestígio na academia. Por isso que ele foi tantas vezes ignorado justamente no Oscar. Por exemplo, Seven só foi indicado por melhor montagem, sendo que valia uma indicação ao Kevin Spacey e ao Morgan Freeman pelo menos, além de melhor direção e melhor filme. Mas não teve. Na verdade, mesmo depois dele vencer o Oscar em A Rede Social, ele continua não recebendo o mesmo prestígio que ele merecia. Isso na academia do Oscar, que eu quero dizer. Claro que mundialmente Fincher é incontestável. E é isso que importa, na verdade, né? O público. Então não deixa de conferir Seven, os 7 crimes capitais, ou então... Seven. E agora vamos pegar aqui um filme nacional. Eu sei que tem muita gente que não gosta aí, mas ao mesmo tempo tem muita gente que pede também. E no Holandês Voador a gente apoia o cinema nacional. Tem essa história não, aqui a gente não fala de política, aqui é cinema, é filme. Inclusive esse filme não é politizado, então lá vai, Casa Grande. No filme a gente acompanha ele, o Jean, que é um moleque novo da alta burguesia carioca e que mal sabe que os pais dele estão indo à falência. E por causa disso o casal passa a cortar despesas. E agora o Jean, que só se preocupava em vestibular e perdeu o cabaço, tem que enfrentar pela primeira vez a realidade dura da vida. E apesar desse enredo parecer que é um filme focado em fazer crítica social, na verdade ele tá muito mais preocupado em apresentar questões cotidianas, né, do cotidiano de uma forma bem mais informal. E pra falar a verdade, que eu me lembre, só tem uma cena lá em que o debate é posto de uma forma mais didática. Mas Casa Grande é um filme que conta uma história através de cenas que criam autonomia própria. Cenas que simplesmente vão ganhando forma aos poucos e assim incorporando o enredo de uma forma muito natural. Então, por exemplo, tem uma cena lá no Jantar em Família, só que Felipe Barbosa, ele prefere filmar essa cena num plano longo e aberto, sem corte nenhum, um plano único e geral, sem mexer 1 milímetro da câmera. E esse desenvolvimento das cenas passam pelo fato do Jean passar a andar de ônibus também, quando estava mais acostumado a ir de motorista para a escola. E é aí que ele começa a perceber os problemas que a família tá passando. Então é um filme que mostra a realidade sem precisar apontar o dedo e ficar falando com todas as palavras. É um dos filmes que fluem mais naturalmente que eu já vi, pelo menos no cinema nacional. E eu destaco principalmente a atuação do Marcelo Novaes e da Clarissa Pinheiro, que brilham demais nesse filme. Inclusive o Marcelo Novaes brilha tanto que nessa cena aí que ele cai de verdade da escada. Realmente foi sem querer, não tava no roteiro. Marcelo Novaes literalmente caiu da escada e o corte final foi pro filme. Pra você ver como Felipe Barbosa prezou pela naturalidade no enredo, né? Então confere lá, Casa Grande, filme nacional interessante, não é muito, né? Sabe qual é? É que ele... vê lá. O próximo filme da lista é um filme muito bom chamado Colateral. No filme nós temos o Max, que é um taxista que está trabalhando numa noite aparentemente tranquilona em Los Angeles, até que pega como passageiro Vincent, que nada mais é o Tom Cruise endiabrado como um assassino de aluguel que chegou na cidade para completar o plano de um cartel de narcotráfico. Agora o Max, feito de refém, é obrigado a transportar o Vincent enquanto ele precisa matar 5 testemunhas. E essas testemunhas são peça-chave em um processo do júri federal que pode desmantelar o cartel. Então, além de levar o Tom Cruise pra matar a galera, o Max também serve como motorista de fuga. Isso pra despistar o FBI logo depois de cometer os assassinatos. Fora o fato de que o Vincent pode usar ele como proteção pessoal, ou seja, o Max ainda corre risco de vida. E o Max foi interpretado pelo Jamie Foxx nesse filme e tem 2 curiosidades sobre esse papel. A primeira é que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por esse filme, só que ele não ganhou. Isso no mesmo ano em que ele venceu o Oscar de melhor ator, fazendo o filme Ray. E a outra curiosidade é que antes dele o Adam Sandler tinha sido procurado por esse papel. Engraçado, né? O Adam Sandler ser procurado antes
principalmente do Jamie Foxx. E é legal também a gente ver o Tom Cruise em um papel que não é tão corriqueiro na carreira dele, pelo menos não no ponto de vista de personalidade e caráter, né? Porque de fato o Vincent é um cara da ação, que corre e atira igual o Ethan Hunt, por exemplo, mas dessa vez é uma atuação mais maliciosa, mais calculista, fria. Eu gosto do Tom Cruise em qualquer papel, só que é legal também ver quando ele sai da zona de conforto, né? E Colateral é um suspense policial de ação, como geralmente esses filmes são, né? Mas diferente, por exemplo, de Dose Dupla, que eu indiquei lá no começo do vídeo, Colateral é um filme mais denso e dramático, passando longe das nuances bem humoradas que tem em Dose Dupla. Inclusive, se o Max fosse interpretado pelo Denzel, não ia ter ninguém vivo pra contar a história, porque como a gente sempre fala aqui no canal, né, o Denzel é uma máquina. Então mesmo sem Denzel, mas com Jamie Foxx e Tom Cruise, não deixa de conferir Colateral, que é muito bom. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Tem uma lista aí do print que vocês podem tirar pra não se perder. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos diários e dicas semanais da Netflix, da Prime Video também. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. É isso aí, valeu!